nosso segundo bloco aqui do Giro à Noite, trazendo as principais notícias do dia de hoje para você aqui da nossa região oeste da Grande São Paulo, das 11 cidades que compõem o Consórcio Oeste. Como eu disse no bloco anterior, agora a gente tem uma entrevista bem bacana com o jornalista e professor Ricardo Datrino. Antes de dar boa noite para o Ricardo, eu vou ler um pouquinho aqui o histórico, né, o currículo do Ricardo, né? Como eu disse, o Ricardo é jornalista, é formado há 14 anos e já atuou como repórter nos jornais como o Diário da Região, em Osasco, o Diário de São Paulo e da Rede Bom Dia, desculpa. Foi professor nas faculdades da Anhanguera, na Uniban e na FISO, todas em Osasco, entre os anos de 2008 e 2017. E é pós-graduado em Didática e Metodologia de Ensino Superior e Jornalismo Esportivo e Negócios do Esporte. Bastante coisa, hein? Ricardo, começo te desejando uma boa noite. Prazer em revê-lo, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, é um prazer poder agora te entrevistar. Então, boa noite, seja bem-vindo ao Giro Noite. Ô, Vanessa, boa noite. Eu agradeço o espaço, né, que vocês concederam aqui para falar no Giro. E, na verdade, o prazer é todo meu, porque eu acho que eu, né, tenho certeza, eu trabalhei com 3 profissionais formidáveis aí, contigo, né? Trabalhei também com a Nancy e o Rodolfo Andrade. Então, para mim, são referências profissionais de, né, bastante destaque, diferenciados de muita qualidade. Para mim é um prazer ser entrevistado por vocês, viu? E o espaço do programa está maravilhoso, viu? Estou à disposição para a gente poder falar sobre os assuntos que forem relevantes aí para o Giro Play. Bacana, Ricardo. A gente que agradece, é um prazer tê-lo aqui. Bom, Ricardo, a gente hoje vai falar sobre fake news, que é um tema que, nos últimos anos, vamos dizer que depois das eleições aí de 2018, ela teve uma intensidade um pouco maior aí. A gente ouve muito falar sobre fake news, lógico que não é um tema novo, mas ficou mais notório, assim, né? Hoje todo mundo fala essa palavra com mais facilidade, né? Assim, mais frequência. Mas trazendo para a nossa realidade, aqui o brasileiro é bem brincalhão, sempre gostou de brincar, né? E muitas vezes isso acaba até sendo uma forma de destruir reputações, né, na internet, essa brincadeira. A gente pode dizer que a fake news é uma brincadeira ou não é? Uma notícia falsa, ela pode de fato prejudicar e não pode ser tratada como brincadeira? Vanessa, nós somos profissionais da área da comunicação e a gente, né, precisa tratar as fake news com a devida seriedade que ela merece, né? Ou seja, se ela é vista, né, como brincadeira por alguns, pode ser entendido como uma brincadeira de mau gosto. Então a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Além de inadequada, ela passa a ser de certa forma incompreensível, porque ela pode, em alguns momentos, levar inclusive à morte, né? Em casos mais extremos, em tempos de pandemia, né? As fake news basicamente elas são notícia falsa, né? Antigamente elas tinham como objetivo específico aumentar a visibilidade em sites, em portais, link patrocinado, ou seja, publicidade digital dava conta desse cenário, desse aspecto. Mas hoje, conforme você mesmo ressaltou, a partir de 2018 ele ganhou uma nova conotação, e aí ele começou a apresentar viés político. Então, isso que torna um fator complicador hoje das fake news, porque elas não são só mais do campo publicitário, não são para impulsionamento, né, de ações de marketing, mas com conotação e perspectiva política também. Assim? Ricardo, prazer em recebê-lo aqui no Giro Noite. Eu gostaria de saber de você os estragos realmente das fake news. O que uma notícia falsa pode causar de forma geral? Você falou que é um pouco misturado, né? Essa mistura de publicidade com jornalismo. O que isso tem de ruim, de cruel aí? Então, a questão fundamental, quando a informação ela é produzida, ela está caracterizada com alguma inverdade, ou algum conteúdo que seja falso, né, ou até mesmo deturpado, ele pode levar desde a morte simples de alguém, né, ou até mesmo de várias pessoas, ou seja, ele pode prejudicar as pessoas no ambiente de trabalho, no relacionamento social e muitas vezes em outros campos. Dependendo da configuração das fake news, elas podem até
gerar um crime na esfera civil e penal, do ponto de vista do direito, né? Aqui eu não vou discorrer muito a respeito do assunto, mas a gente sabe que a relação entre jornalismo e publicidade sempre foi uma relação muito próxima, mas ao mesmo tempo bastante emblemática. O que significa dizer que muitas vezes a fake news ou ela tem o caráter comercial, né, em benefício de uma determinada corporação, ou hoje essencialmente ela está ligada, né, a algum candidato, a algum grupo político que quer trazer ou fazer benefícios em função, enfim, do seu assessorado, do seu grupo de interesse. E aí é o grande problema, né? Uhum. Ricardo, como que uma pessoa pode fazer para diferenciar o que é uma notícia falsa e o que é uma notícia verdadeira? A gente sabe que seguir portais sérios é uma maneira disso, mas quais as outras ferramentas? Até porque hoje, com o WhatsApp, às vezes as pessoas recebem uma informação que tem uma cara, né, tão bem elaborada, fake news, que ela até parece uma notícia verdadeira. A pessoa acha que é um site sério. Então, como fazer para diferenciar o que ela está recebendo, se é verdadeiro ou se é falso? Vanessa, nós que temos formação em nível superior, nós somos jornalistas, fica muito mais fácil nós identificarmos quais são os problemas de uma notícia, porque a gente tem uma fundamentação técnica, teórica por trás de tudo isso. Mas para quem é leigo, né, para quem, enfim, abre uma notícia no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e muitas vezes consome a notícia não direto da fonte, mas daqueles meios, a gente costuma fazer um beabá, ou seja, na semana passada eu estava dando uma palestra e eu falei um pouquinho sobre como encurtar esses caminhos, né? Então vou exemplificar um pouquinho com algumas dicas básicas. Aí eu coloco 12 dicas assim que são rápidas, são dinâmicas, para a gente tentar entender um pouquinho. Então, assim, a primeira questão é quando você está navegando um site. Você conhece, por exemplo, aquele site? Você sabe quem está por trás da notícia? Ou seja, são perguntas que as pessoas devem fazer para tentar entender e compreender melhor a base daquela notícia. Verificar, por exemplo, o dono do domínio. Ou seja, se você entrar, tem uma ferramenta de consulta de domínio, que é o Whois, né? Ou seja, com a WHOIS. Você joga lá no buscador, pesquisa, joga o site, existe, não existe, ou ele vai te falar que é maligno, então você já sabe que aquela informação, de repente, pode ter algum problema, não é confiável, né? Às vezes o site demonstra uma característica sensacionalista, ou seja, ele força um pouco a barra, a informação parece, né, estranha. Então, se você sentiu que aquilo ali não é seguro, cai fora, né? Não fica, não continua e não dá audiência para aquele material. Você verificou, por exemplo, a data daquele fato, quando que aconteceu? Porque a notícia pode ser velha, ela pode ser requentada. Você pode estar lendo 2021, uma notícia de 2020, uma notícia de 2019, né? Então, assim, quem assinou a matéria? Quem é o autor daquele conteúdo? O jornalista, por exemplo, ele existe? Vai lá, joga no buscador. Pô, não existe, eu nunca vi essa pessoa. O nome é estranho, né? Enfim, é um apócrifo. Então, aquilo ali não faz o menor sentido. Vai lá nos buscadores, faz uma pesquisa, busca, né? A fonte da informação em si existe, né? As citações, porque às vezes os nomes das pessoas, né? Elas não são nomes verdadeiros, ou seja, elas se assemelham a isso para dar uma credibilidade, mas não são, né? Então é preciso que a gente verifique muitas vezes em fontes oficiais se aquelas pessoas citadas elas existem, né? A notícia assusta, por exemplo, ela parece que é inacreditável, ou seja, desconfia também, porque na busca por muitos cliques, principalmente se tiver vertente mercadológica, muitas dessas questões são questões, né, de mentira, né? São histórias contadas. Você tem que ver se a notícia ela é importante. Se ela é importante, muitas vezes ela vai estar em outros veículos, né? A credibilidade é reconhecida. Muitos outros órgãos acabam compartilhando, né? Repassando essas informações. O texto, muitas vezes, a gente tem que prestar atenção para ver se ele tem gírias, eles têm erros de português. São coisas simples, mas assim, a partir do momento que a gente analisa com mais cuidado, com mais propriedade, muitas vezes a gente vai identificar, né, elementos, né, que acabam descredibilizando aquela informação. E aí a gente fala, jornalista que é bom, jornalista que é sério, ele sabe escrever, tem uma boa redação, é apurado, é afinado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e verificar, né, se as outras notícias são do mesmo site, enfim. Normalmente, aquele site que divulga uma fake news, ele está recheado de outras notícias falsas, né? E quando a gente recebe, por exemplo, via WhatsApp, uma voz que tecnicamente é conhecida, mas que dá uma notícia, né, sensacionalista, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes aquilo ali pode ser uma imitação,
não. A gente sabe muitas vezes que nós temos programas que manipulam, então a gente precisa tomar muito cuidado de onde partiu a gravação, se a gravação pode ser falsa, às vezes ela está num grupo de família, né? Enfim, e não é uma informação sustentável. Então a gente precisa olhar com cuidado a notícia, verificar se o site tem credibilidade, né? O assunto, por exemplo, foi publicado em sites oficiais. Por exemplo, os governos, independente das suas esferas, municipal, estadual, federal, eles vão possuir site de consulta de dados. O Ministério disponibiliza, o governo do estado também. Então a gente precisa ir checar diretamente na fonte, verificar isso, né? Tem muitos perfis em redes sociais que são falsos também e leva essa falsa sensação de que eu estou informado e estou consumindo um material correto, né? Então vê o perfil e assim, tendo dúvida, não compartilha. A gente não tem que ser vetor de mentira, né? As pessoas têm que entender isso. Não é porque existe um ineditismo, a informação ela parece surpreendente que a gente tem que seguir adiante. Não, para ali. Antes checa, verifica, antes de compartilhar algo que seja, né, infundado. Ricardo, assim, como você falou, né? Muitas pessoas vão no zap do tiozão, que a gente sabe, recebe aquilo, né? Um meme, alguma coisa sensacionalista e já assim dá vontade de compartilhar. Essa pessoa, ela está cometendo um crime, na verdade? É criminoso fazer isso? O que ela tem que prestar atenção para, sabe, não sair compartilhando por aí? O que é a primeira coisa que ela precisa saber ou ver? Então, tem uma questão que é fundamental. Primeiro, a gente tem que ler a mensagem por completo, independente da plataforma, do suporte que a gente recebe. Muitas vezes a gente só lê título, lê o subtítulo, ou seja, aquela pequena linhazinha que está abaixo numa notícia e acha que já está informado. Não, a gente precisa ter uma certa cautela, né? A gente precisa ver se aquele material que está sendo divulgado, se existe, por exemplo, um consenso midiático sobre o assunto que está sendo pesquisado nas redes ou na internet. Estão falando sobre esse assuntos, tem portais sérios, veículos que têm credibilidade, porque se não tiver, não adianta você achar que você é único no mundo. Puxa, recebi uma informação bombástica, só eu sei, né? Então vou guardar para mim, eu vou passar para uma série de pessoas que muita gente não sabe. Toma cuidado, muitas vezes nessa ânsia, nessa euforia de querer se antecipar, adiantar os fatos, você pode estar, na verdade, divulgando e disseminando uma fake news, né? E é assim, a gente não pode, sobretudo nesse momento, ignorar as informações de cunho científico. Tá? O meu objetivo não é politizar absolutamente de forma alguma, mas assim, o princípio e o conceito é trazer para o campo da ciência, né? De novo, tem dúvida? Não compartilha, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, de novo, com áudio, com vídeo, porque eles podem estar editados, pode estar tirado do contexto, tá? A gente tem que buscar a gravação original, verificar a circunstância em que aquele material foi feito, né? Se você, por exemplo, é vítima de fake news, você não precisa ter medo de admitir que você caiu, né? As pessoas podem incorrer nos erros. O fato é que ela precisa alertar outras pessoas. Olha, essa informação não é verdadeira, toma cuidado, não repassa, não transmita, né? Até mesmo porque hoje as plataformas em redes sociais, ela tem campo, ela tem mecanismos de denúncia, né? Então você pode remover as informações falsas. O importante é que a gente passe nesse momento a conversar com cada vez mais tranquilidade com essas pessoas que repassaram, né, mensagens erradas ou fake news, porque elas provavelmente podem não ter feito de maneira intencional. Claro que existem momentos que sim, mas em outros não. A gente precisa ter uma certa empatia, um certo cuidado e alertar dos riscos, porque muitas vezes essa fake news pode acometer, inclusive, né, e causar um problema de saúde, dependendo da informação que ela está repassando, né? Antes de fazer a próxima pergunta para o Ricardo, só agradecer aqui algumas pessoas que estão acompanhando, né, a nossa transmissão, a nossa entrevista. Tem aqui o José Luiz Magrão, o João Góes. Eu vou até fazer aqui uma pergunta para você, Ricardo, até relacionada aqui a um comentário que o João Góes Neto fez aqui nas nossas redes, né? Você falou dessa questão científica, né? Porque a gente sabe que mesmo durante a pandemia, sendo um assunto tão grave, a gente ainda vê as pessoas divulgando, né, fake news. E o João Góes aqui faz um comentário sobre o que as pessoas estão falando dos efeitos relacionados à vacinação contra a Covid, né? Segundo ele, aqui chega a ser até um absurdo tudo que se comenta sobre a questão das vacinas que estão à disposição aí para as pessoas se imunizarem.
E é isso que você falou, né, Ricardo? É algo muito sério que pode prejudicar de fato a vida das pessoas, né? Pode levar uma pessoa à morte ou dificultar aí uma pessoa a ter um acesso a uma vacina que pode ajudá-la, né, a se prevenir contra uma doença, né? É algo muito sério. Sim, Vanessa, sem dúvida. Hoje nós percebemos também que existe um empobrecimento muito grande do consumo, né, das informações. Ou seja, talvez pelo fato de nós sermos um pouquinho mais velhos, nós consumimos notícias em portais, às vezes em jornais impressos, em outras plataformas, até mesmo pelo exercício da nossa função. Mas existe um percentual muito grande de pessoas que hoje consomem informação a partir das redes sociais. Ou seja, abre o Instagram, abre o Facebook, né? Enfim, o WhatsApp, lê uma notícia compartilhada e toma aquilo como uma verdade, sem checar, verificar a procedência dela, né? Sem ver se aquele veículo tem credibilidade. E por isso é super importante o trabalho que vocês desenvolvem no Giro, porque é um veículo que tem credibilidade. Se as pessoas lerem e forem até vocês, elas vão se balizar em pesquisas feitas por jornalistas competentes, formados e aptos por passar informação. E é exatamente o que a Nancy falou. Às vezes você vai ler uma notícia que é compartilhada aí pelo tio, pela tia, né, do WhatsApp, e aquela informação, ela desinforma, na verdade ela desautoriza. Eu mesmo, como sou servidor público, né, tem uma questão que é fundamental. Quantas vezes nós não temos que trabalhar para desmentir fake news, né? Ah, determinada vacina a pessoa toma e ela morre. Não, a vacina é tomada em uma dose só. Quer dizer, são grandes absurdos que a gente vê. Para ter uma ideia, em março do ano passado, né, o então presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele sugeriu, né, que as pessoas pudessem administrar como tratamento da Covid a ingestão de produtos de limpeza, né, direto na corrente sanguínea. Ou seja, isso durante aquela semana inteira causou um transtorno muito grande, colapsou o sistema de saúde dos Estados Unidos, porque você imagina, ele é chefe de Estado, ele tem uma liderança, ele tem uma representatividade, e ele pede para que as pessoas se tratem, né, enfim, com produtos de limpeza aplicados diretamente na corrente sanguínea, e muitos norte-americanos não foram direto na fonte. Utilizaram essa informação, basearam-se como verdade e acabaram conta de uma informação que nem é propriamente fake news, mas é desconhecimento científico revestido por uma função pública e um tratamento inadequado numa postura, né, de chefe de Estado. Nancy? Oi. Então, Ricardo, a notícia, né, falsa, ela é considerada um crime. Já está na esfera criminal? Tem algum artigo, alguma lei? Então, Nancy, a questão assim, é que atualmente não tem uma lei específica, né, que vá tipificar e definir, né, como crime. Tem alguns projetos que tramitam, por exemplo, na Câmara e no Senado Federal. Eles buscam tornar todo esse processo ainda uma fake news, né, tornar criminoso. Mas nenhum foi aprovado porque, no entendimento dos parlamentares, isso pode ferir a liberdade de expressão. Nós aqui, melhor do que ninguém, sabemos o que significa essa liberdade de expressão. No entanto, isso não deve servir como um bloqueio, uma barreira para que a gente dê continuidade, né, à discussão dessas questões. Então, o que a gente pode dizer é que o fake news não tem em geral, ele não tem essa lei específica, mas tem medidas previstas na legislação que podem ser aplicadas no caso da criação, né, ou divulgação de falsas notícias. Por exemplo, crime de honra, que está previsto no Código Penal. Então, você pode fazer um indiciamento a partir dele, né? Calúnia, difamação, injúria tem implicações na esfera civil. E o crime, por exemplo, de concorrência desleal está previsto na Lei de Propriedade Industrial. Ou seja, tem outras previsões aplicáveis nesse sentido, mas nada que configure crime, efetivamente. Então, por exemplo, a fake news, ela constitui, por exemplo, né, não uma prática criminosa, mas ela é um meio, né, que ajuda, de certa forma, a criar e a divulgar e pode ter implicações jurídicas nesse sentido. No âmbito eleitoral, por exemplo, a pessoa que divulga as fake news, ela está sujeita, no campo eleitoral, a sofrer as consequências do Código Eleitoral, ou seja, tem a penalidade. Hoje existe a lei que é a 13.834 de 2019, é a lei contra as fake news eleitoral, ou seja, ela atualizou, né, o Código Eleitoral e ela tipifica a denunciação caluniosa.
criminosa, por exemplo, com fins eleitorais. Ou seja, então é importante ter em mente que quem produz fake news, né, vai ser responsabilizado, de certa forma, pelos atos tanto na via, né, criminal como na via civil. Tá? Então, antes de divulgar qualquer tipo de informação ou de notícia, a gente precisa verificar a veracidade. Pesquisar nas fontes, novamente, checar os fatos, né? É a melhor forma da gente combater fake news, né? É não compartilhar uma informação do qual não se sabe se tem certeza se é real ou se é fidedigna, né? Mas eu sou otimista e eu imagino que a gente vai cercar um pouquinho aí o campo jurídico, né? E o campo parlamentar para a gente poder avançar nesse sentido, né? Falei um pouquinho, mas essa não é minha área, não é minha praia, porque é uma área muito mais focada de quem é um operador do direito, né? Mas é para trazer mais informações e esclarecer um pouco o assunto. Antes de fazer a próxima pergunta, Ricardo, só falar aqui que tem uma pessoa te mandando um abraço. Mauro Donizete de Souza está mandando um abraço para você, desejando boa noite. Obrigado, agradeço, mano. A próxima pergunta, Ricardo, é o seguinte, né? Você falou aí dessa questão de que ainda não existe no nosso Código Penal algo que estabeleça de fato, né, o crime de fake news, mas a gente pode ter ferramentas para fazer a denúncia, né, dessa prática, né? A gente sabe que hoje em dia, né, acabou aquela ideia de que a internet é terra de ninguém, né? As pessoas têm que ter essa consciência que espalhar fake news, usar a internet para esse tipo de prática, ela pode sim ser localizada, identificada e ser punida. Então, para quem está em casa, que recebeu uma notícia ou foi vítima de fake news e quer denunciar, qual o caminho que ela deve seguir? Tem alguns canais, Vanessa, são interessantes, inclusive. O que a gente precisa entender é que cada plataforma, né, cada fake news em cada área, ela vai ter um entendimento diferente. Por exemplo, se elas estiverem no Facebook, a gente consegue denunciar dentro da própria plataforma. Então, a empresa, por exemplo, tem uma área, um canal em que ela disponibiliza as denúncias, tá? Agora, se a notícia ela se referir, por exemplo, a algum acontecimento que envolva o nome de alguma empresa privada, né, ou ONG, organização não governamental, ou até mesmo algum órgão público, a pessoa pode buscar o telefone ou e-mail da ouvidoria, por exemplo, da instituição, para denunciar as fake news. Então, essa é uma possibilidade, tá? Agora, quando a gente está diante de uma informação falsa, inverídica, relacionada ao contexto eleitoral, porque você percebe que são campos diferentes, são assuntos e áreas distintas. Aí, ele está envolvendo candidato, partido político, campanha eleitoral ou urnas, por exemplo, a gente pode denunciar no Tribunal Superior Eleitoral. Aí ele é feito por meio de um aplicativo, então um aplicativo que é o Pardal, né? Ou seja, você consegue encontrar nas lojas virtuais. Então, aí você tem um sistema já bastante integrado, bem simples, que consegue fazer essa ponte, esse canal, tá? Agora, se você percebe que essa fake news ela tem uma característica de violação dos direitos humanos, aí tem uma ONG, que é a ONG SaferNet, né? Ou seja, ela tem alguns parceiros, que é Google, que é Facebook, que são empresas já conhecidas e consolidadas aí no mercado de tecnologia, e ela vai contar também com o apoio de outros órgãos, ou seja, Ministério Público, Secretaria dos Direitos Humanos, da Presidência da República, Unicef e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Ou seja, aí você tem como coibir os crimes cibernéticos, né? E como é que você pode fazer? Aí tem um site, né, que eles divulgam, por exemplo, que é o new.safernet.org.br/denúncia. Depois, se precisar, eu disponibilizo o link para vocês para a gente ter como acesso. Ou seja, aí esse campo é utilizado para os meios que querem prejudicar um determinado, né, que causam essa questão da violação, né, dos direitos humanos. De novo, vai cair, né, no Código Penal brasileiro, cai lá no número 138, calúnia, injúria, difamação, ou seja, e qualquer cidadão que lidar com fake news, ele pode inclusive levar isso para a delegacia, para efetuar a denúncia, quando a gente estiver tratando dessa questão da violação dos direitos humanos. E no caso eleitoral, a recomendação que se pede em termos de fake news é encaminhar diretamente para a Polícia Federal, que é o órgão mais indicado para fazer análise e averiguação dos casos envolvendo fake news em específico. Ok. Ricardo, eu gostaria de saber, né, por exemplo, quando você tem uma notícia e aí as pessoas começam a ver lá todos os comentários, muitos robôs entram nesses comentários para
para assim, enganar a gente, né? Propagar mais notícia falsa. É verdade que, por exemplo, quando você coloca lá algum comentário embaixo desses robozinhos, eles vão ter muito mais visualizações, e aí por isso que muitas pessoas se valem desses robozinhos para ter mais views, para dizer que estão sendo mais visualizadas, enfim. É verdade isso? Então, é difícil mensurar, ter essa definição clara. Talvez você consiga, no campo, no buscador, verificar um número maior de ocorrências. Não significa que aquilo ali seja um entendimento orgânico, ou seja, as pessoas realmente elas vão ler as suas notícias, as informações, aquilo que estiver sendo publicado. Por exemplo, é como você tem no Instagram o uso das hashtags. Então, você usou hashtag, então, assim, o hashtag bebê. Então, as pessoas vão olhar e vão ver um número maior de ocorrências. E pessoas de outras localidades, enfim, outros países, podem olhar e observar essa sua publicação. Então, assim, não tem nenhum estudo específico que indique, por exemplo, que você fazer o uso maciço, né, desses robôs te deem engajamento, visualização e permitam, né, que aquela informação ela seja mais disseminada, tem a publicação mais visível, né? O que a gente percebe é muita movimentação orgânica mesmo. Então, por exemplo, quando a gente pega os trending topics ali do Twitter, se a gente analisa, identifica, né, as principais hashtags, na maior parte das vezes, se você entra ali, você vai ver que o próprio sistema do Twitter, ele faz uma seleção. De alguma forma, ele tem inteligência, né, natural e ele identifica se aquelas pessoas, se eles são fakes, ou seja, se eles são falsos ou se o perfil realmente existe. Pelo número de publicações, de ocorrências, geralmente os robôs não têm, né, esse perfil. Eles postam muito, mas é um conteúdo desqualificado, não tem uma conexão com o assunto em si, especificamente. Então, quem faz uso dessa ferramenta tumultua o campo, né, virtual, mas talvez não tenha assertividade, né, o objetivo que se pretende, né? Então, é um pouco esvaziado. Mas a gente tem uma discussão ampla aí em termos de na área do marketing digital, entendeu? Não acho viável. E nem é ético, nem é correto também, né, usar os robôs, né? Ou seja, não reflete a opinião de ninguém, não é um campo democrático, não é nem produtivo. Ricardo, a gente teve aí um período com a CPI da fake news, né? Das fake news. Como que você viu todas aquelas discussões? E você acha que um dia a gente vai conseguir, de fato, ter um combate efetivo às fake news e elas deixarão de ser tão utilizadas como elas vêm sendo atualmente? Vanessa, eu acredito que esse cenário que nós estejamos vivenciando, ele trouxe à tona realmente a importância da nossa profissão, né? Sobretudo do jornalista, do comunicador. Talvez nós estivéssemos um pouco descredibilizados, mas a sociedade voltou a entender que é fundamental hoje você ter notícias de qualidade. Então, por exemplo, você tem empresas hoje de fact-checking, ou seja, checando os fatos. Então, você tem agências aí ligadas ao Grupo Folha, você tem Lupa, enfim, você tem outras iniciativas, você tem Truco. A grande questão é que, por exemplo, a CPI que nós instauramos, ela tem parlamentares ali, mas não com a representatividade da comunicação. Ou seja, você não tem jornalistas ali na sua composição, pessoas que questionem efetivamente ali a veracidade de uma informação, ou que possam ir a fundo e tentar entender, buscar compreender os mecanismos no qual a notícia foi produzida ou a falsa notícia foi disseminada. Então, a nossa sociedade está mostrando exatamente nesse momento a importância que se tem a comunicação, o jornalismo bem executado, assumindo o protagonismo das nossas relações sociais, em como ele pode reposicionar melhor o cidadão para que ele tenha a segurança que nós, comunicadores, estamos na retaguarda para supri-lo com informações equilibradas, corretas, né, e coerentes em relação a tudo aquilo que se passa no mundo. Ok. Não? Você tem mais alguma pergunta? Sim, sim, Vanessa. Como cidadão comum pode manter a sanidade no meio de tanta notícia, né? Notícia para o candidato A ou B, ou outro tipo de notícia, de modo a trabalhar com o conceito de inteligência emocional em consonância com a nossa realidade. Como que ele pode trabalhar isso?
Nancy, vamos pensar em algumas questões fundamentais. Acho que primeiro a gente tem que tentar, né, blindar principalmente parte da nossa sociedade da hiperinformação. Nós somos produtores de conteúdo e existe muita coisa espalhada nas redes, né? Existe um material muito vasto que, pela formação, nós temos condições de avaliar melhor o que nos é útil, o que é uma informação produtiva e, enfim, aquilo que não nos agrega valor, né? Nós não desenvolvemos em nada. Hoje nós temos uma questão fundamental que é também informações ligadas ao que a própria OMS chamou de infodemia, ou seja, nós temos aí informações ligadas à pandemia e muitas delas são fake news, né? Então aquilo tudo causa muito estranhamento, causa uma certa agonia, um desespero. Meu Deus, né? Os veículos de comunicação só falam de coronavírus, eu fico saturado, eu fico desgastado, né? E aí a gente precisa separar das próprias fake news. Então agora, na verdade, eu vou fazer um pouco do caminho inverso. Eu vou desencorajar um pouquinho, porque quando a gente lida com essa quantidade de informações, a gente precisa buscar uma fuga, né, momentânea desse consumo demasiado de informações. Então quem puder, recorra, né, a um bom livro. Se você tem ali um livro digital, por exemplo, na plataforma como o Kindle, ok. Mas o ideal, se você puder manusear, tiver um livro de preferência físico, aquilo atenua um pouco, faz com que você se desligue um pouco das redes sociais, dos jogos eletrônicos, da programação de TV. Então, essa conexão que a gente tem exatamente com o papel, né, ajuda bastante. Então, uma boa literatura, que seja do seu gosto, que seja prazerosa, vai ajudar a evitar a infodemia, hiperinformação, as fake news, né? E aí você também tem que escolher, né, fontes de informações que sejam confiáveis. Não adianta passar o dia inteiro acompanhando notícias pesadas, né? Ou seja, especialmente quando a gente fala sobre as fake news. Então, a gente tem que buscar entender que hoje a gente está vivendo um problema, mas a gente precisa ser mais empático quanto ao momento que a gente está vivenciando. Então, se o momento é difícil, nós estamos atravessando uma situação sem precedentes na história aqui da nossa sociedade, ou seja, talvez gerações aí de 100, 200 anos, eles passaram por outros tipos de epidemia, mas não estão, de pandemia, mas eles não estão aqui para contar mais essa história, né? Então, assim, é o que nos cabe hoje, a nossa sociedade. Então, assim, a gente tem que procurar sair muitas vezes do campo midiático, a gente vai, se você gosta, vai assistir uma série, entendeu? Vai acompanhar, né, um show, uma live, né, que a gente tem hoje bastante disponível, vai fazer artesanato, vai balancear alguma outra coisa com as hard news, porque assim, ficar consumindo noticiário pesado é desgastante, faz alguma coisa que te dá prazer, que te traz leveza, que te traz tranquilidade de espírito, né? Vai praticar exercício físico, alguma coisa mais leve, né? Nada muito exaustivo, exatamente para você não se machucar e não ter que procurar atendimento médico no meio da pandemia, ficou um pouco mais caótico, né? Vai fazer meditação, vai fazer, né, atividade de respiração, controle de ansiedade, por isso que a gente fala de controle emocional, profissionais também estão em alta, são, né, psicólogos, são terapeutas que estão nos ajudando a atravessar esse momento tão delicado. Ou seja, e a gente precisa, o que muita gente também não anda fazendo, é ter um sono reparador, é ter descanso. Por quê? Porque isso, inclusive, vai ajudar no dia seguinte, a gente interpretar melhor um texto, melhorar, né, a nossa capacidade de assimilar uma informação, porque a mente está descansada, a mente está relaxada, então você não se sente emocionalmente tão impactado por aquela notícia que você está consumindo. Seja bem-humorado, leve, né, releve sempre e avalie o grau de importância que o assunto tem. Você olha e vê que ele vai parecer pesado, não precisa consumir, não tem necessidade de você se apegar a uma informação que não vai te agregar valor de vida e valor profissional. A ideia é essa. É isso aí. Perfeito, Ricardo. Muito bom. É bom a gente até aproveitar também, né, Ricardo, que a gente falou bastante sobre fake news, mas a gente está no momento onde as plataformas, seja o WhatsApp e as redes sociais, acabam sendo utilizadas até muito para golpes mesmo, né? Então, as pessoas precisam ficar cada vez mais atentas. Tem até aqui uma pergunta de um internauta falando também dessa questão dos sites de vendas que muitas vezes acabam aplicando golpes. Então, é para tudo, né? Seja para notícias ou seja para outro tipo de consumo, as pessoas precisam ficar alertas, né? Para ver se aquilo lá de fato é verdade, porque muitas vezes quando a esmola é demais, como diz o ditado popular, o santo desconfia, né, Ricardo? Não é isso?
Exatamente. Nós estamos num momento que nós estamos mais reclusos. Existe uma grande parcela da população que está fazendo home office. Então, ali, entre o trabalho, uma atividade ou outra, é mais comum que a pessoa entre, por exemplo, no celular, no aplicativo dela, e fala, eu estou num momento aqui mais tranquilo, mais contraído no trabalho. Vou entrar aqui no aplicativo, vou fazer uma compra virtual. Ou seja, a gente tem que entender que talvez o nosso nível de consumo, né, e a nossa utilização de redes seja num volume muito mais acelerado. Então, é aquela questão, se quando nós estávamos na rua, nós estávamos mais suscetíveis à violência, né, na rua, hoje nós estamos mais suscetíveis a essa violência digital, virtual. Ou seja, se o golpista sabe que você passa mais tempo na internet, ele vai criar, né, mais sites maliciosos exatamente com esse objetivo de pressupor que você vai cair naquela enganação. Então, assim, é fundamental, assim, que as pessoas tomem bastante cuidado, prestem bastante atenção, façam as coisas com calma, cuidado e de maneira antecipada e pesquisada antes de efetuar uma compra, porque isso vai garantir muito mais segurança, sabe? É um momento que a gente não pode, de forma alguma, ter ansiedade, então a gente precisa ter calma, tranquilidade e, sobretudo, inteligência emocional para lidar com essas ferramentas. Nós não precisamos nos desesperar, nós precisamos fazer uso inteligente e consciente dessas ferramentas. Com calma as coisas dão certo. É isso aí. Nancy, tem mais alguma pergunta? Não, Vanessa, eu agradeço a participação do Ricardo, foi muito boa a nossa conversa, isso daria, assim, horas e horas de papo, muito bom, obrigada, viu, Ricardo? Muito bom mesmo. Imagina, eu mais uma vez agradeço a possibilidade de participar do programa. Reitero aqui o meu agradecimento, principalmente a Nancy e a Vanessa, que eu trabalhei, que eu tenho um carinho imenso, né, um respeito, e que são extremamente capacitadas, qualificadas, assim como o Rodolfo também tem bastante carinho. E aqui também deixar aberto, né, o espaço para o Jefferson, né, que gentilmente aqui também nos auxiliou e também pôde conduzir esse trabalho, além da Cláudia, né, que é a Cláudia que é a publisher aí do Giro e também dá todo o respaldo e o auxílio para que o conteúdo seja feito e elaborado com excelência. Parabéns, viu, pela condução dos trabalhos, agradeço demais. Obrigada, viu, Ricardo, pela sua participação. Eu vi que você vai dar alguma palestra, não sei se é hoje ou se é amanhã. Não sei Foi se na, você quer aproveitar para divulgar. Foi na segunda? Foi na semana passada, exatamente na quarta-feira. Por isso que o assunto está na ponta da língua, está afiado. E aí foi super bacana a gente ter conversado sobre ele, porque me deu a possibilidade, inclusive, de complementar com algumas pesquisas, informações que nem são propriamente da minha área, como eu falei, que são da área do direito, mas que ajudam a informar quem está participando aqui do Giro Play e quer obter informações de qualidade como todas essas que vocês estão transmitindo e estão passando. De parabéns, meninas. Realmente formidável o conteúdo e o trabalho de vocês. Eu agradeço novamente. Obrigada, viu, Ricardo? Uma boa noite para você. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente no Giro Noite. E vamos esperar essa pandemia passar para a gente poder aí se encontrar em alguma pauta na região. Sem dúvida. Assim esperamos. Tempos melhores virão. Obrigado. Obrigada. Uma boa noite, Ricardo. Boa noite. Bom, essa foi a entrevista com o Ricardo Datrino, que é professor e jornalista, e falou um pouco para a gente sobre as fake news que hoje em dia a gente ouve bastante todo mundo comentar, e ele falou um pouquinho aqui para a gente, deu algumas dicas de como não cair em fake news. Então, fique atento, pesquise sempre as notícias e acompanhe portais sérios como o nosso, que é o girosa.com.br. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta, a gente traz mais notícias para você aqui da região. Não saia daí que a gente volta já.